Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, tá? Hoje a gente vai trabalhar a Lei 11.494 de 2007, é a lei de instituição do Fundeb, né? Fundo este importantíssimo para o desenvolvimento e manutenção do ensino no Brasil todo, bacana? Então vamos lá, rapidamente vamos para a ementa, né? Professor, o que traz aqui a ementa? Né? A ementa é sempre um resumo, né, do que a lei irá tratar. Então nós temos aqui a ementa, né, ele fala, regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, né? Ou seja, né, a gente já vai tratar sobre isso, né? Professor, o que mais, né? Ele fala que trata o artigo 60 da Constituição Federal, lá no ato das condições transitórias constitucionais, né? Que acontece aí, professor? Esse ato aqui é um ato transitório, né? Vamos lá, vamos rapidamente para o artigo 1º, que o artigo 1º a gente vai detalhar um pouco mais sobre esse assunto, né? Então vamos lá, artigo 1º. Então esse aqui é a lei 11.494 de 2007, né? Essa lei é a lei que institui o quê? O Fundeb. Bacana, tá aí, né? Então vem comigo. Primeira coisa, né? Professor, Fundeb, fundo. Se a gente fala de fundo, né? O que significa, né? Olha só, né? Quando a gente fala de fundo, tá? Olha só, quando a gente fala de fundo, né? Fundos, né? Principalmente no recurso do setor público, significa dizer que é um fundo financeiro, vai ter um recurso financeiro, né? Vai ter um dinheiro disponível, né? Tudo bem. Professor, Fundeb, né? Esse Fundeb, preste muita atenção, nós temos aí duas destinações desse fundo, né? Então é o fundo, né? Ou seja, nesta lei a gente vai tratar o quê? Quais são as fontes de arrecadação desse fundo, tá? As fontes de arrecadação, inclusive as fontes de arrecadação nós vamos tratar nessa primeira parte, né? E claro que a gente vai falar o quê? Da destinação desses fundos também, né? Então vamos lá, fundo, primeira coisa, né? Então, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, ó, manutenção e desenvolvimento da educação básica. Bacana, né? E esse fundo trata também de outra coisa, ó, da valorização, é muito importante isso, de quê? Dos profissionais da educação. Aí, ó, dos profissionais da educação. Da educação. Bacana, Fundeb, né? Então tá aí para vocês aí, né? Esse aqui é o fundo. Então o fundo ele tem esses dois grandes objetivos. É claro que a gente vai detalhar ainda mais. Isso aqui é só para situar vocês aí, né? Bacana. Então esse aqui é o fundo, né? Professor, por que a administração pública tem a obrigação de constituir esse fundo através da Lei 11.497. Ele falou claramente, né? Olha só, esse fundo, ele está previsto aonde? Natureza contábil, né? Olha, natureza contábil, né? A natureza contábil, né, de contabilidade, débitos e créditos, né? Então diz o seguinte, no artigo 60, isso vocês não devem esquecer, né? Lá do ato das disposições constitucionais transitórias, a DCT, ele traz o quê? A obrigatoriedade da implementação deste fundo que é específico para a educação, né? Então vamos lá. Então essa lei 11.497, 11.498, né? Ela é o quê? Ela institui o Fundeb. Professor, por que teve que instituir o Fundeb? Devido por uma força constitucional. Aonde? Lá no artigo 60, né? Bacana. E agora? Agora tem que fazer aí um contexto para vocês entenderem, né? Primeiramente, eu vou lá, a gente vai no artigo 60 da Constituição, né? Vamos lá, o artigo 60, vamos trazer o artigo 60 aqui, né? O artigo 60, inclusive, esse artigo 60 aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser super detalhado, né? Na Lei 11.498, que é essa lei, né? Vem lá, artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, né? Até o 14º ano, a partir da promulgação desta emenda constitucional. Vem comigo, olha só, até o 14º ano, a partir da promulgação dessa emenda constitucional. Professor, qual que é a emenda constitucional? Aqui, a emenda constitucional. Então vem comigo aqui, ó, a emenda constitucional 53 de 2006, né? Que trouxe o quê? A criação, a previsão da criação do Fundeb, né? O Fundeb o quê? Garante o quê? Recursos para o financiamento da educação. Ok, da educação básica no Brasil. Bacana, bingo, tá aí, né? Aí ele fala o seguinte, até
né? Então nós temos 2006 aqui, né? Mais, né? Olha só, até o 14º ano, né? Ou seja, né? Mais ou menos aí, 2020, né? Então até 2020, as regras para a composição dos recursos para a educação básica seguirá esta lei, que é a Lei 11.494, né? Professor, o que vai acontecer a partir de 2020, né? Não me faça essa pergunta, né? Com certeza, né, o Poder Executivo, juntamente com o Poder Legislativo, vão ter que discutir uma nova forma de financiamento, porque a vigência, a eficácia da lei, então, 10.494 é de até 14 anos após a promulgação da emenda constitucional número 53, né? Por quê, professor? Essa emenda constitucional que trouxe essa obrigatoriedade aí do Fundeb, né? Essa aqui é chamada emenda constitucional da educação. Antes disso, nós tínhamos uma outra emenda constitucional que foi, salvo engano, a emenda constitucional número 14, né? Que vigorou aí até por um período também, né? Bacana, então vamos lá. Isso aqui é questão de prova, né? Muito importante. Vamos voltar aqui, vou explicar para vocês. Até o 14º ano a partir da promulgação desta emenda constitucional. Então tá aí, 2006, se instituiu o Fundeb, né? Ele foi operacionalizado por essa lei, por essa aula 11.498, mas o 14º ano vai valer essas regras de financiamento. Vamos lá. Os estados, o DF e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 da Constituição à manutenção, tá? A manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições. Então tá aí para vocês essa obrigatoriedade, né? Então isso aqui pode ser objeto de prova? Com certeza o aluno tem que entender aí esse lapso temporal até 2012, né? Aliás, até 2020, né? Bacana. Professor, aí aqui ele fala uma parte muito importante, né? Olha, o que se refere o caput do artigo 212. E aí, professor, o artigo 212 é um artigo importante da Constituição, é um artigo na qual todo candidato concurseiro, principalmente que está fazendo concurso aí para a área da educação, tem que ter esse cara na cabeça, né? Tem que ter esse cara na cabeça. O que ele fala, o artigo 212? Olha só, a União, então vou colocar aqui, União, olha aí, União, né? A União, presta atenção aqui, né? Nunca menos, tá? Nunca menos, né? Nunca menos. Então tem que ser, maior ou igual o que, a 18, tá? Por cento, ok, né? E os estados, ok? Distrito Federal, ok? E os municípios, né? Vamos lá, né? Nunca menos, né? Ok, né? Nunca menos do que 25%, ok, né? Do que? No mínimo do que? Da receita de impostos, né? Vou colocar aqui, 2 impostos. 2 impostos. Tá aí. Ou seja, né? O artigo 212 da Constituição Federal, né, o Constituinte assim quis, né, fazer o quê? Ele diz qual que foi o recado que ele trouxe aqui para a sociedade, né? Ele trouxe no texto constitucional, que está no topo do nosso ordenamento jurídico. Ele falou o seguinte, olha, sociedade brasileira, República Federativa do Brasil, pelo menos esses recursos da receita de impostos, 18 para a União, e 25, tá? E 25 estados, DF e municípios serão destinados para custear, para fazer acontecer a educação nesse país. Bingo, tá aí para vocês, né? Então isso aqui é muito importante, né? Vamos lá, professor. Como é que isso pode cair no concurso? Preste atenção, né? Aqui o texto diz claramente, receita de impostos, né? Ah, professor, eu pago contribuição do INSS. A contribuição do INSS é o imposto? Não, é contribuição. Ah, professor, eu pago taxa de iluminação pública, professor. Essa taxa de iluminação pública é imposto? Não é imposto. Ou seja, né? Ou seja,
não contribui para o financiamento da educação. Então vamos lá, vem comigo, né? Então aqui nós temos aqui, né? Nós temos aqui 18% dos impostos a União terá que aplicar obrigatoriamente na educação, né? E nós temos 25% dos estados, DF, município, dos seus impostos também, né? Na prova, o examinador vai colocar qualquer outra espécie tributária, mas não vai trazer a espécie tributária dos impostos, né? Então aí para vocês, né? Vamos lá, né? Compreendida, né? A proveniente de transferências e a manutenção de desenvolvimento do ensino. Então tá aqui isso aqui, né? E aí, professor, o que acontece, né? Então nós temos aqui dois impostos, né? Nesse sentido aqui, né? Aí nós temos lá, tá? O artigo 60, né? Do ato das disposições constitucionais transitórias, né? Este cara aqui, ó, trouxe a previsão da criação do Fundeb, né? E aí, professor, para o cumprimento disso, nós temos aqui a lei 11.494 de 2007, né? Lembrando que esse artigo aqui, tá, foi proveniente aqui, ó, a emenda constitucional número 53 de 2006, né? A emenda constitucional 53 de 2003, né? 6, aliás, né? E nós temos aqui, então, a instituição do Fundeb, né? Bacana? Então, temos aqui impostos, ok. Então, isso aqui já é o quê? É para você visualizar as fontes dos recursos, né? Então, as principais fontes de recursos destinados à aplicação da educação é referente ao quê? A receita de impostos, né? Então, nós temos aqui 18% por parte da União e 25% de parte dos municípios, né? Da receita dos impostos, né? Bacana, né? Bingo, né? Ok, né? Feito isso, vamos aqui para o parágrafo único, né? Vamos aqui para o parágrafo único, né? O que acontece? Vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui, porque aqui tem um detalhezinho um pouquinho difícil para explicar para vocês, né? A instituição dos fundos previstos no caput deste artigo e a aplicação dos seus recursos não isentam, né? Então, o que acontece, né? Então, nós vimos lá. O artigo 212 da Constituição falou 18% da União, 25% dos estados. Bingo, tá aí, tá? Vem o artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. Vocês terão que constituir fundos. Então, você vai ter o Fundo Nacional de Desenvolvimento, tá? Da Educação, tá? Que é federal. Você vai ter o Fundo Estadual de Educação. Então, cada estado vai ter seu respectivo fundo e, claro, vai ter que ter uma contrapartida no município, que pode ser o Fundo Municipal de Educação. Pronto! Então, tá aí para vocês, né? A instituição dos fundos previstos no caput desse artigo. Bacana, bem explicadinho para vocês. Lembre-se que o caput desse artigo, ele reporta o artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias e, consequentemente, a gente tem que cair lá no 212 da Constituição Federal. Não isentam. Não isentam, né? Não isentam, né? Os estados, o DF e os municípios da obrigatoriedade da aplicação da manutenção do desenvolvimento do ensino na forma prevista do artigo 212. Ah, professor, né? E aí, professor, o que significa isso, né? Isso aqui significa o seguinte, então olha só, tá? Significa o seguinte, lá no artigo 212, olha aí, ó, diz aqui, União, 18% dos impostos, né? Estados, DF e municípios, né? 25%. Então tá aí para vocês, né? Professor, por que você está dizendo isso, né? Porque a gente vai ver aqui uma das receitas, por exemplo, ó, ele está colocando lá que o imposto, por exemplo, pega um imposto famoso aqui, né? Está colocando lá o ITR, por exemplo, né? O ITR tem a parte que vai para o município, né? O IPVA, pronto, IPVA, que é 50% do estado e 50% do município. O que diz aqui, ó? 20%, tá? 20% do IPVA vai para o fundo. É isso, né? 20% vai para o fundo, tá? E 20% obrigatoriamente vai compor esse fundo. Tá dizendo o seguinte, né? Que não somente o cumprimento, né, das verbas destinadas no Fundeb, que vai excluir esses entes da federação a cumprir estes percentuais da Constituição Federal. Então está aqui para vocês, né? Então é o seguinte, professor, o município, o estado, qualquer ente da federação,
cumpriu 100% o que diz a Lei 11.448, né? Então nós temos aqui, ó, um conflito de normas, né? 11.494 de 2007, né? Vamos supor que ele cumpriu essa lei. Ele cumpriu essa lei, mas isso não isenta da obrigatoriedade de cumprir esses percentuais. Ou seja, né, o município, né, o ente da federação, ele vai ser fiscalizado por duas óticas, né? Então vamos lá, o ente da federação será fiscalizado, terá que prestar contas sobre duas óticas, né? Primeira ótica, os recursos do Fundeb. De todos aqueles percentuais que a gente vai falar a seguir, estão o quê? Estão de acordo com a Lei 11.494, perdão. E a segunda obrigação é o seguinte, a segunda obrigação é o cumprimento desses percentuais globais, né? Então o artigo 212, ele define o quê? Os percentuais globais, né? Vem comigo. E, né, o inciso 6º do caput e o parágrafo único do artigo 10, né? Então está aqui para vocês, que é dos estados, né? E o inciso 1 do do caput do artigo 11 dos municípios, ou seja, falam as obrigações do estado e as obrigações do município em relação ao produto da educação, de acordo com a LDB, né? Bacana, né? Então vamos lá. Que é isso, professor? Então, o parágrafo único, ele fala isso, né? Ele fala que ele quer que garanta o quê? Esses percentuais. Nesse sentido, ele coloca aqui os percentuais, né? Olha só, pelo menos 5% do montante dos impostos e transferências que compõem a cesta de recursos do Fundeb, a que se refere o inciso 1 ao 9, a gente vai falar todos esses incisos já, né? E o parágrafo 1º do artigo 3º, que é a Lei Candia, a Lei Complementar 87 de 96, de modo que os recursos previstos no artigo 3º, que são todos os recursos que vão compor a composição do Fundeb, da lei, somados referidos nesse artigo, garantam a aplicação de no mínimo 25% desses impostos e transferências em favor da manutenção e desenvolvimento do ensino, né? E pelo menos 25% dos demais impostos e transferências, né? Ó, e pelo menos 25% dos impostos. E aí, professor? E aí, esse parágrafo único, a gente vai voltar nele depois, tá? E nós vamos voltar nele depois. O que eu quero que você faça nesse momento? Coloca um asterisco bem grande nesse inciso 2, ó. Pelo menos 25% dos demais impostos e transferências, né? Por quê? Porque no artigo 3º, que esse artigo 3º aqui, onde ele vem detalhar quais são as fontes que vão compor este fundo da educação, temos alguns impostos que não estão inclusos. Ah, professor, e aí? Esses impostos que não estão inclusos vão seguir a regra dos 25% aqui, ó, no mínimo 25 e no mínimo 25, né? Ou seja, né, qual que é o trabalho do parágrafo único do artigo 1º? Então vamos lá. Então, o artigo 1º, parágrafo único, nós temos dois incisos. O parágrafo único do inciso do artigo 1º, o objetivo é o seguinte, olha, atenção, ainda tem que cumprir os 25% lá previsto no artigo 212 para os investimentos em educação dos recursos totais. Bacana, vamos lá. Artigo 2º, né? Olha só. Os fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica, pública e à valorização dos trabalhadores da educação, incluindo a sua condigna remuneração, observada o disposto nessa lei. Ou seja, isso aqui é o objetivo da lei, né? Então vamos lá, né? Professor, eu não estou entendendo direito, né? Professor, não estou entendendo. Então nós temos aqui, gente, olha só, ó, de novo aqui, ó, nós temos a Constituição Federal de 88, né? Vamos pegar aqui os casos dos estados e dos municípios, né? Lá no artigo 212 da Constituição, ele fala o seguinte, ó, 25% das receitas de todos os impostos, né, serão destinados à educação. Ok, né? E aí, professor, né? Por que o Fundeb, né? Então, ele, com base nisso, né, ele criou um fundo, ó, o Fundeb, né? O Fundeb, né? O Fundeb, que é um recurso, né? Um fundo, né? De que forma? Ah, professor, imposto, vamos lá, ICMS, recolheu o ICMS de forma automática, ele vai sair da Secretaria de Fazenda e vai ser administrado pela Secretaria de Educação, né? O quê? E esse fundo, né? E esse fundo vai ser aplicado
diretamente, ou seja, ele deu mais autonomia, né? Ele retirou, né? Ele retirou esse cara aqui das secretarias de fazenda dos estados, dos municípios, de finanças, né? Para fazer acontecer. Essa aqui é a instituição desse fundo, né? Ou seja, ele tem autonomia administrativa e financeira na criação desse fundo para que a educação faça acontecer, né? Com isso, por que o Fundeb, né? Por que o Fundeb? Então, o Fundeb é o seguinte, é para assegurar um mecanismo de financiamento que promova a inclusão socioeducacional no âmbito de toda a educação básica. Ou seja, repasse automático de recursos. Ah, professor, bacana, né? Então, nós temos lá, professor, 25% da receita de impostos. Ok, né? Mas aí ele não fala como é que isso vai ser repassado para a educação. Aí vem a lei do fundo, da criação do Fundeb, de forma automática, né? Então, nós temos aí já, de forma automática, claro, de acordo com o cronograma previsto pela Secretaria de Fazenda aí dos estados e municípios, repasse desse recurso que vai para o Fundo de Educação, Fundo Municipal de Educação, Fundo Estadual de Educação, para o quê? Fazer acontecer a educação. Com isso, deu o quê? Muito mais mobilidade e autonomia financeira e orçamentária aí para a educação. Melhorou? Com certeza, né? Ok, então o capítulo 1º, a gente já explicou, são coisas gerais, por que a criação do Fundeb, a gente viu aí a referência constitucional. E agora, o artigo 3º. Tá? O artigo 3º está na composição financeira. Professor, o que significa composição financeira? Agora, preste muita atenção, neste capítulo 3º, aliás, nesse capítulo 2º, nós vamos descrever todas as receitas que vão compor o fundo, o Fundeb. Né? Lembrando para vocês, vamos lá, para você ter um entendimento profundo sobre esse assunto. Artigo 212 da Constituição. União tem que investir quanto? 18% de impostos, no mínimo. Estados, 25% da receita de impostos, também no mínimo. Agora vem comigo, né? Os fundos, olha aí, no âmbito de cada estado, ok, né? Então nós temos aí, cada estado vai ter seu fundo estadual, né? De educação e do DF, são compostos de 20% das seguintes fontes de receita, tá? Atenção! São compostos por 20%. 20%. Tá? Lá no 212, ele diz 25% da receita de impostos. Isto é questão de concurso. Então, 20%, né? Vamos lá, primeira receita aqui, tá? Eu trouxe aqui uma ajudazinha para nós aqui. Então, vem aqui comigo, né? Vamos lá. Imposto sobre transmissão, tá ok? Causa mortes, tá? E doação de quaisquer bens ou direitos previstos no inciso 1 do caput do artigo 155 da Constituição Federal, né? Professor, como é que eu vou fazer, professor, né? Como é que eu vou fazer agora, né? Você vai fazer o seguinte, meu amigo, minha amiga, olha, como nós não temos aqui um quadro grande para a gente fazer essa anotação, você vai fazer o seguinte, eu vou fazer a anotação aqui e você vai copiar, eu apago e você vai fazendo. Então, você vai colocar o seguinte, né? Olha só, gente, né? Ó, receitas, ó, do Fundeb. Ok? 20%. 2 pontos, né? Então, primeiro, tá? Olha só, esse cara aqui é o imposto ITCDM, né? Então, 20% do ITCDM. Professor, esse ITCDM é um imposto federal, estadual ou municipal, né? O artigo 155 da Constituição, ele fala impostos estaduais e do DF, né? Ou seja, esse cara aqui é o imposto estadual. Tá aí, ó. Então, 25%. Bacana. Então, começou, colocou a anotação aí. Deixa um espaço assim que a gente vai passar aqui todos os incisos, ok? Um a um. Vou ter que apagar, claro, porque eu tenho outro slide aqui para passar para a galera, né? Deixa eu pegar aqui meu apagadorzinho aqui. Só um minutinho aqui, né? A gente vai falar, inclusive, aqui da repartição das receitas, né? Eu quero falar para vocês que essa aula nossa aqui, ela é completa, completaça, né? Bacana, vamos lá, vamos para o inciso 2º, tá? O inciso 2º, ele fala de quê, tá? O inciso 2º, tá? Ele fala o seguinte, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação previsto no inciso 2 do caput do artigo 155. Parou.
Toda vez que você vê o artigo 155, significa dizer que o imposto de competência estadual. Tá? Então a gente já viu o inciso 1, é o ITCDM, que é 20%. Então tudo que lá. Professor, volta um pouquinho nesse ITCDM, né? Ó, imposto de transmissão, né? Causa mortes. O que é isso, né? Então o cara, né? Ele faleceu, né? A pessoa faleceu, tá? E aí deixou bens, né? Deixou bens. Então, para a transmissão desses bens aí, tem que pagar o ITCDM lá na Secretaria de Fazenda do Estado. É caro? Meu Deus do céu. Claro que é, né? Bacana? Então tá lá. Então, esse aqui é o imposto. O inciso 2 é o ICMS. Então, o ICMS também é um imposto estadual. Aí ele vem completando, ó. Combinado com o inciso 4 do artigo 158 da Constituição Federal. Professor, o que diz o artigo 158 da Constituição Federal, né? O artigo 158 da Constituição Federal, ele trata da repartição das receitas, né? Então, vamos lá, segunda receita. Atenção, ó, ICMS. 20%, não é isso? Então, o ICMS, de acordo com o artigo 158 da Constituição, ele é distribuído da seguinte forma, ó, o Estado, né? Ele vai deter 75% desse imposto. Ele vai ter que repassar para o município, ok? 25%. 25%. Então tá aí. Ou seja, dos 75% da parte estadual, 20% vai para o Fundeb. 20% dos 25% do repasse, né, do ICMS vai para o município. Bacana? Ok, bacaninha. Vou apagar esse cara aqui e a gente vai para o item 3, né? Vamos fazer essa dinâmica aqui nossa aqui, tá? Porque a gente não tem tanta limitação, a gente tem bastante limitação de espaço aqui do quadro, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Agora 3, né? Terceira composição, né? Vem comigo aqui. Imposto sobre a propriedade de veículos. Opa, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, né? Ou seja, nós estamos falando do IPVA, esse que você paga aí todo ano, né? Ok, né? Inciso 3 do artigo 155. 155, imposto estadual. O que diz do IPVA lá no artigo 158? Ele diz que uma parte vai para o Estado, né? Que é 50%, né? E outra parte vai para o município, né? A outra parte do município também é 50%. Então tá aí para vocês, né? Então IPVA é outra fonte de receita que nós temos aí, né? Bacana? Vem comigo aqui, né? Mas olha aí, esse apaga aqui, né? Vamos ter que apagar, né? Ok, vamos lá. Item 4, né? Item 4. Vamos anotar aqui. Parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente dá uma ideia de futuro, né? Instituir no exercício da competência que lhe é atribuída, no inciso 1 do caput do artigo 104, né? 154 da Constituição Federal, inciso 2. Ou seja, esse cara aqui é chamado imposto, né? Olha aí, imposto residual. Imposto residual. O que significa isso? Professor, pode ocorrer a instituição de novos impostos? Sim, pode criar novos impostos, né? A Constituição não veda isso, né? Claro que tem algumas limitações para a criação desses novos impostos, né? Vamos supor, né, que um governo qualquer, ele vem instituir um novo imposto. E aí, professor, sobre esse novo imposto, o legislador já garantiu 20% da receita desse imposto para o Fundeb. Então tá aí para vocês. Então, competência do imposto residual, né? É claro que essa competência residual de criar novos impostos, né, é exclusivamente da União. O município, nem os estados podem criar novos impostos, né? Vamos lá, receita número 5, né? Vem comigo aqui, ó. Parcela do produto da arrecadação do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, que é o ITR, né? Nós temos aí o ITR, bacana, né? Do ITR, né, o ITR rural, relativamente a imóveis situados nos municípios, né, previsto no inciso 2 do artigo 158 da Constituição Federal. Então nós temos aí, né, também o ITR, né, o ITR também, o artigo 158. Professor, vai fazer o negócio do ITR? Vou fazer também. Vamos colocar aqui, ó, 5, né, ó, ITR, né? E aí, professor, o ITR nós temos o quê? Olha só do ITR aqui que nós temos aqui, gente, né? Então, ITR, nós temos aqui a União, tá? Ó, 50%, ok, né?
e o município, perdão, né? Olha, ó, município, nós vamos ter o quê? 50% do ITR, tá? Segura aí que a gente vai ter outra categoria de ITR também, tá? A gente vai falar outra categoria do ITR, né? Mais para frente, eu estou seguindo os incisos aqui. Bacana? Então, isso aqui é o inciso 5, que é o ITR, né? E agora, professor, agora a gente vem aqui um cara um pouquinho mais complicado, né? Que a gente vai explicar para vocês agora em detalhes, né? Vou até pegar o canetão preto aqui para ficar mais fácil, ó. Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a renda de proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados. Então, nós temos aqui, ó, inciso 6º, né? Preste atenção aqui. Então, nós temos aqui, ó, imposto de renda, ok? Mais o IPI. Esse que está aqui. O imposto de renda, o IPI, são impostos federais. São impostos federais. Bacana. Fechou, professor? Ok, fechou, né? Devida ao Fundo de Participação dos Estados e do DF, ou seja, né? Então nós temos aqui um cara chamado Fundo de Participação dos Estados. Tá aí, Fundo de Participação dos Estados, né? Professor, qual que é o percentual do imposto de renda e do IPI que vão compor a Fundo de Participação dos Estados? Ó, 49% do imposto de renda e 49% do IPI vão compor isso aqui, o Fundo de Participação dos Estados, né? Ó, de acordo com a linha A, né, a gente vai falar da linha A, do inciso U, do caput do artigo 159 da Constituição Federal, né, e no Sistema Tributário Nacional que trata o nosso CTB, que é a Lei 5.172, né? Professor, tudo bem, está aqui, né? Então, como é que é feito, professor, a composição desse cara aqui, né? Então, nós temos aqui, né? Vou apagar esse cara aqui. Então, desse aqui, tá? Desse cara aqui, tudo aqui, ó, né? Ó, tá? Nós vamos ter aqui, ó, a formação do Fundo de Participação dos municípios, tá? Esses 49%, que aqui é 22, tá? Ó, 22,5% desse fundo aqui, tá? Que vai fazer esse repasse aqui. Nós temos aqui a Fundo de Participação dos Estados, que é 21,5%. Ok? Desse recurso que arrecada aqui 49% do imposto de renda, mais 49% do IPI, nós temos aqui para os fundos constitucionais, que é o FCO, né, FNO e o Fundo do Nordeste, né, que são 3%. Tá? E nós temos aqui também, tá, mais nós temos aqui o FPM, né, nós temos aqui ainda o FPM de julho, né, de 1%, e nós temos também o FPM, tá? FPM de dezembro, aí de dezembro, né? Mais 1%. Se você somar 1 mais 1, 2, com 3, 5. 5, né? Somando esses dois aqui dá 22, 44. 44 com 5, 49, tá? Nós temos aí 49%, que é o total aí. Então, essa aqui é a divisão dos recursos todos, né? Então, você tem aí 22% de todo o imposto de renda do IPI vai para o Fundo de Participação dos Estados, né? 20 dos municípios, 21,5% dos estados e ok. Então, o que ele está falando aqui, né? O que ele está falando aqui? Esse cara aqui vai ser a linha A. Ó, a linha A. Então, ele fala o seguinte, que deste cara aqui, 20% vai ser destinado para o Fundeb, né? E este outro cara aqui vai ser, tá? Olha aí, o inciso 7, que é Fundo de Participação dos Municípios, né? Tá aqui, ó, o inciso 7. Então, a gente já matou o inciso 6, que ele fala do Fundo de Participação dos Estados, FPE, e o inciso número 7, ele vai falar de Fundo de Participação dos Estados, né? Então, nós temos aí essa configuração. Bacana, fechou aí, 10, né? Então, nós temos essa configuração aqui da composição dos fundos, né? Professor, bacana, tá ficando interessante, né? Tá ficando interessante, mas você vai ter que anotar, cara. Você vai ter que anotar porque são vários detalhes aqui da composição desse fundo, né? Professor, o que mais? Vem comigo. Ó, inciso 7. Então, se o inciso 6 falou do FPE, que é a linha A, o FPM vai ser falado a linha B. Pronto, né? A linha B. A linha A, FPE é 21,5%, né? Dos 49% do imposto de renda e dos 49% do IPI.
E o FPM é 22,5% do imposto de renda e 21,5% e 49% do IPI que vai compor esse fundo, né? Então, todos esses recursos serão recursos aí que vão para o financiamento da educação, né? Vamos lá, inciso número 8 agora, né? Ó, inciso número 8, deixa eu fazer aqui, né? E aí, professor, inciso número 8. O que é o inciso número 8, né? Ó, parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produto industrializado. Tá aqui, ó. Então, esse aqui é IPI, bacana, né? Do artigo 159 da Constituição e da Lei Complementar 61. Isso aqui é IPI exportação. Tá? Ó, IPI exportação, também 20% da arrecadação do IPI exportação, né? Então, esse cara aí é o IPI exportação. Você tem aí... professor, qual que é a parcela do IPI exportação? É 10%, né? Então, 10% que vai destinado para o IPI exportação para o Estado, desses 10%, 20% vai para o Fundeb, né? Próximo, né? 9, né? Vamos lá, 9, o último está aqui, né? Então, o 9, né? A última receita aqui, o 9, vamos lá, né? É o que? A receita, olha aí, ó. Receita da dívida ativa tributária. Professor, o que é isso, professor? Da dívida ativa tributária. O cara tinha o ICMS para pagar. O cara não pagou, né? Quando venceu lá o boleto do ICMS. E aí, professor? Ele pagou 2 anos depois. Como ele pagou 2 anos depois, eu pergunto para você, essa receita lá não tem lá os 20% destinado? Tem os 20% destinado lá, ou seja, né? Também sobre a receita da dívida ativa tributária referente a estes impostos previstos aqui, tá? Incluídos juros e eventuais multas também incidentes, ele vai ter receita aí, vai ter também o quê? O recurso vai compor a composição aí deste fundo, né? Então nós temos aí, tá? Essa composição do fundo, né? Nós temos aqui essa composição do fundo, bacana? Pronto, né? Então essas aqui são o quê? São as 9 receitas aí originárias que nós temos aí também, as receitas originárias que nós temos para a composição do fundo. Bacana? Entenderam? 10, né? Tem que saber, né? E agora? Agora a gente vê algumas receitas extras, né? Por exemplo, a Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 96, olha só. Inclui-se na base de cálculo dos recursos referidos nos incisos do caput deste artigo, montante de recursos financeiros transferidos pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, conforme o disposto da Lei Complementar 87, que é a Lei Candir. Então você tem aí o inciso número 10, né? 10, Lei Candir, tá? 87 de 96. Aí, ó, né? Que é o quê? É a compensação financeira para o incentivo o quê? Da desoneração, né? Professor, como assim essa Lei Candir? Está em 96, né? Uma política de governo do Brasil, ele falou, para deixar nossos produtos mais competitivos lá fora, né? Então a gente vai desonerar o quê? As exportações. Então, se tem um agricultor de soja, por exemplo, né, que planta soja, claro, né, que vai vender para o exterior, ele vai ter o quê? A desoneração do ICMS. Bacana, bingo, né? Ou seja, vai deixar de arrecadar o Estado do ICMS. Ok, bacana, bingo, tá aí, né? E aí, professor? Aí é o seguinte, né? Nessa lei tem um instituto, né, que chama de compensação financeira, que é o FEX, né? O famoso FEX. Então, aí a gente vê aí via sacra de vários governadores, principalmente de estados aí produtores, estados produtores da União, produtores, né, que querem essa compensação. Por exemplo, meu estado do coração, meu estado de nascença de coração, Mato Grosso, tem direito a esse. Então, do dinheiro do FEX, né, salvo engano, em 2018, parece que vieram 800 milhões de reais de compensação financeira. Desses 800 milhões de compensação financeira, claro que teve aí, né? Ele vai entrar na base de cálculo aí da Lei Candir também, né? Vai entrar na base de cálculo da Lei Candir aí também. Isso que diz o parágrafo primeiro, ó. Inclui-se na base de cálculo dos recursos referidos no inciso do caput desse artigo, né? Que é o que? A compensação, né? Bacana, fechou, né? Então, número 9, seu 10, né? E, finalmente, né, o último dispositivo que nós temos aqui,
esse cara aqui fala o quê? Da complementação da União, né? Vamos lá. Além dos recursos mencionados nos incisos do caput do parágrafo 1º deste artigo, né? Os fundos contarão com uma complementação da União nos termos da seção 2 do capítulo, né? Ou seja, além dessas 10 fontes para a composição do fundo, tá? Nós temos também o quê? Uma complementação federal. Então a União, professor, ele vai colocar dinheiro aqui? Sim, vai colocar dinheiro quando necessário. Professor, por que o senhor falou quando necessário, né? Porque a gente vai explicar essa compensação já para vocês aí, né? Nessa aula ainda na seção 2 deste capítulo, a gente vai falar da compensação. Então essas aqui são as 11 fontes de receitas, né? Para o quê? Da educação? Não, para o Fundeb, né? Para o Fundeb, bacana. E agora vamos fazer um resumo aqui para vocês, tá? Vamos fazer um resumo aqui para vocês fixarem bem esse conteúdo. Vem comigo aqui, preste atenção aqui, né? Financiamento do Fundeb, tá? Questão de prova. Então vamos lá, 20%, né? Esse 20% está de acordo com o artigo 3º. ICMS 75%, porque 25% é cota parte do município, né? ITCDM, né? Ele vai pegar 20% dessa receita, 20% da receita de PVA, que para o Estado fica 50%, outros 50% fica para o município, né? 20% do Fundo de Participação dos Estados, né? 20% da Lei Candir, que é aquela compensação da desoneração das exportações, 20% da cota parte do IPI exportação, que é 10% que o Estado tem direito, né? E nós temos ainda toda a receita da dívida ativa tributária referente a esses tributos aqui, ora não arrecadados, né? Professor, vem comigo. Município, pela ordem também, né? 20% cota parte do ICMS, que é os 25%. 2, cota parte do ITR, 50%. Lembrando que esses aqui não são aí de arrecadação. Nós temos uma outra situação do ITR também, né? Que é o ITR municipal, né? Como assim ITR municipal? A Constituição diz o seguinte: se o município, né? O município pode criar uma estrutura administrativa para cobrar o ITR. O ITR é o imposto federal, não é isso? É o imposto federal, Mas se o município tiver condições de cobrar o ITR, ele não vai receber somente 50%, ele vai receber 100%. Então, de 100%, ele vai receber o quê? 20%. Se o município não instituiu a fonte de cobrança do ITR e deixou por parte da União, tudo que a União receber, ele recebe 50%, né? Ou seja, o item 3 também é o ITR. Ele vai receber 100%, 20% dos 100%. Quando? Quando ele faz a administração, a arrecadação desse tributo, né? 4, corta parte do IPVA, 50%. Fundo de participação dos municípios, 20%. Cota parte da Lei Candir, vai receber também. Cota parte do IPI exportação vai receber também. E a receita da dívida ativa tributária também vai receber, né? Ok, né? Professor, essas são receitas que vão compor o Fundeb. Ok. O Fundeb. Bacana, né? Essas são receitas que vão compor o Fundeb, né? Professor, e aí, professor? Tem mais? Tem mais, né? Esse aqui é do Fundeb. Essa aula é do Fundeb, mas nós não podemos perder o foco geral, né? Olha só, fontes que financiam o ensino, mas não compõem o Fundeb. Fontes que vão financiar o ensino. Professor, por que fontes que vão financiar o ensino? Na Constituição Federal, ele diz que 25% das receitas de imposto por parte dos estados, não foi isso? 25%. Então, acontece o seguinte, né? Nós temos alguns impostos, né, que não estão previstos aí, né? Ou seja, vamos lá, Estado, 25% sobre imposto de renda da pessoa física retido na fonte dos servidores públicos, né? Na Constituição ele fala, né, que o imposto de renda retido na fonte dos servidores públicos é receita estadual. Então, sobre esse imposto que é receita estadual, 25%, ó, mudou o percentual, 25%. Professor, por que mudou o percentual aqui, professor? Por que mudou o percentual? Já vou antecipar aqui, ó. Mudou o percentual devido ao artigo 212 da Constituição Federal de 88, né? Que ele fala, pelo menos 25%. Professor, município, né? Ó, cota parte do ouro, IOF ouro também, né? 25% vai para o Estado, né? Outra coisa aqui, ó, nós temos aqui, ó, IPTU, né? IPTU, ITBI, né?
ISS, também imposto de renda sobre pessoa física retido nas fontes dos servidores, e também cota parte do EF Ouro também, que vai ter aí a cota parte, 25%. Então, esses recursos, preste muita atenção, se na prova o cara falar que 25% do IPTU, né, ele vai ser fonte do Fundeb, está errado, né? Não é fonte do Fundeb, né? Isso aqui é fonte do quê? Vai para a fonte 100 do município, fonte 100 do estado, e lá na prestação de contas no final do ano, tá? Lá na prestação de contas no final do ano, o estado vai ter que comprovar, o município vai ter que comprovar que ele aplicou o percentual mínimo da educação. Esse aqui é um procedimento esse é o procedimento de fiscalização que mais provoca a reprovação das contas públicas, pode ter certeza disso. E outra coisa, né? O prefeito, o governador que não cumpre o percentual mínimo pode ficar até inelegível, ele pode ter aí severas repressões aí, punições sobre o não cumprimento desses dispositivos. Bacana? Então nós temos aqui. E aí, professor, vamos lá, né? Vamos na prática agora, né? Professor, esse recurso aqui não vai para o fundo, né? O fundo, quem que vai administrar é a própria educação, é muito mais rápido a efetividade do recurso. Aqui não, isso aqui vai para a fonte, né? Vai lá para a fonte 100, então o legislador, eu acredito, nós estamos perto para ter uma nova revisão da lei do Fundeb, né? Que essas novas fontes aqui deverão compor também o Fundeb, né? Que seria o ideal. Bacana? Nisso agora, dá para a gente explicar qual que é, né, professor? Qual que é a essência dessa lei, né? Qual que é a essência dessa lei? Objetivos do Fundeb. Então, é o que é um fundo? É um fundo, dinheiro para garantir a educação. Tá? Olha só, primeiro, concorrer para a universalização da educação básica. Promover a equidade, o equilíbrio, melhorar a qualidade de ensino, valorizar os profissionais da educação, criação do piso nacional, salarial nacional, para valorização dos profissionais. Então, essas aqui são as fontes, tá, de composição do Fundeb. Só lembrando que nós temos mais recursos que são investidos, né? Dificilmente, a gente viu lá atrás agora, aliás, lá no parágrafo único, lembra que eu falei dos 25%? É isso que eu acabei de explicar para vocês, né? Eu falei para vocês, né? Eu digo para vocês aí, cara, conhecendo um pouco de finanças públicas como eu conheço, né? Principalmente pela minha ampla experiência que eu tenho de AFO, né? Os recursos do Fundeb, vamos pegar em nível estadual, né? Nível estadual, aí é claro que isso aí, uma conta de padeiro, uma conta aproximada, só para você ter uma ideia, né? Então você pega aí o estado do Mato Grosso, por exemplo, 25% aí vai ser para arrecadação, né? Vai ter que ser investido na educação. Cara, o Fundeb, ele deve gerar aí em torno aí de 18%, 20% no máximo, né? O restante, o Estado, ele vai fazer a complementação depois aí para dar esse 25% aí. Bacana? Fechou, né? E agora, professor? Agora, a gente vai falar um cara aqui, né? Que é o seguinte, a gente vai falar um cara aqui, que é a complementação dos recursos dos fundos, né? É aquela complementação da União. No artigo 212, tá? Você já sabe que o artigo 212, lá a União tem a obrigação de colocar 18%, aplicar 18% da receita dos impostos na educação. Professor, como é que a União vai entrar nisso aí, né? A União vai entrar nisso aí para o quê? Para corrigir anomalias. Para corrigir anomalias. Para socializar, para dar o quê? Uma universalização para garantir o piso salarial mínimo para o professor, né? Então vem comigo, vamos falar da complementação da União, tá? Sempre que no âmbito de cada estado e do DF, o valor médio ponderado por aluno, calculado na forma do anexo desta lei, não alcançar o mínimo definido nacionalmente, fixado de forma que a complementação da União não seja inferior aos valores previstos no inciso, tá, vamos lá, inciso 7 do artigo 60, né? Professor, o que ele está falando? Então ele está falando o seguinte, vou colocar aqui, ó, referência, tá? Falou da referência, a referência está aqui. Qual que é a referência aqui? Valor anual mínimo por aluno. Aí o valor anual mínimo por aluno. Ok. Tá, então vamos supor que o valor
anual mínimo por aluno, tá? Fazendo uma continha de padeira aqui, tá? Seja 739 ano. Por aluno, ok, né? Aí, tá? Tá aí, 739. Vamos colocar que, né, o município tá? Município aí, vamos colocar município X, né? Tá? O valor anual calculado de acordo com o anexo aqui, ele seja, tá? Olha aí, ele seja aí R$ 639. Ou seja, neste caso, este município vai receber mais R$ 100 por aluno a título de complementação. Complementação da União. Aí, né? Muito interessante quem fez isso. Isso aqui é a universalização do ensino, cara. Muito interessante, né? Muito interessante. Então, você tem uma fórmula nacional, é claro, né? Essa base com o aluno, ele é feita através do censo escolar. Então, a comunidade escolar tem uma responsabilidade muito grande para registrar as informações do censo escolar. Com base nessas informações do censo escolar, você vai chegar no número, né? Uma referência, né? O negócio é muito profissional, gente. Aqui não tem jeitinho, né? Ah, professor, a escola lá, ela criou o aluno fantasma, né? Cara, esse cara vai ser pego, não tem jeito, cara. Dificilmente ele vai conseguir, ele vai sair ganhando, cara. Porque cada vez mais os bancos de dados do setor público estão muito mais confiáveis, né? Bacana. Então é o seguinte, ideia central, isso aqui que é importante, mais importante que os artigos, ó, complementação da União. De novo, complementará, ó, União complementará, está dando ordem, né? Os recursos dos fundos sempre que, no âmbito de cada estado do DF, né, o valor médio por aluno, né? Aí coloquei no município lá para ele já, né, passar para lá, né? Ó, calculado de forma, tá aqui a fórmula, né? Não alcançar, então o mínimo é 739, né? E lá tem 639, então ele repassa fundo, né? Ok, né? Nacionalmente fixado de forma a complementação da União não seja inferior aos valores previstos, né? O que diz esses valores previstos aqui? Isso aqui é um recurso mínimo, né? Que aí ele coloca lá. Desse cara aqui, o inciso 7º aqui do artigo 60, ele fala, né? Ele fala lá, primeiro ano, 2 bilhões, terceiro ano, 3 bilhões, a partir do terceiro ano, 4,5 bilhões de reais. No mínimo que tem que ser essa complementação. Então está aqui onde entra a parcela da União, né? Onde entra aí a parcela da União, tá certo? Então isso aqui é onde entra aí a parcela da União. E agora, pessoal, agora a gente vai só ler os artigos aqui para a operacionalização e, claro, a obrigação das partes, né? O que diz a lei, tá? O que diz a lei. Vamos lá. O valor anual mínimo por aluno, definido nacionalmente, constitui-se em valor de referência, olha aí, relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano e será determinado contabilmente em função de complementação da União. Bacana, né? O valor anual mínimo por aluno será definido nacionalmente, então é um único número para o Brasil todo, isso aqui essa referência é importante, considerando-se a complementação da União, após a dedução da parcela que trata o artigo 7º dessa lei, relativa a programas direcionados para a melhoria da qualidade da educação básica, né? Deduzidos. Então a gente vai ler o artigo 7º, que são os recursos aí destinados. A gente vai falar sobre isso, né? Ok, né? Vamos lá. Artigo 5º. A complementação da União destina-se exclusivamente a assegurar recursos financeiros aos fundos aplicando o seu disposto do caput do artigo 160 da Constituição. Professor, o que diz esse caput do artigo 160, né? Esse artigo 160, ele garante, né, que esses recursos, né, a União, os estados, não poderão retê-los
por hipótese nenhuma, não são recursos deles. Eles têm a obrigação de repassar. Como assim, professor? Tem alguns repasses, né? Por exemplo, transferências voluntárias, né? Se o cara estiver devendo à União, por exemplo, ele bloqueia o dinheiro, não vai o dinheiro. Aqui não, o dinheiro da educação é dinheiro santo, então não pode ser retido, não pode ser vedado, né? É vedada a utilização dos recursos oriundos da arrecadação com a contribuição social do salário e educação, que se refere ao artigo 5º 212, né? Na complementação do fundo, ok, né? A vinculação dos recursos para a manutenção do desenvolvimento do ensino, estabelecido no artigo 212, né? Constituição Federal suportará no máximo 30% de complementação da União. Olha que coisa interessante, né? A vinculação dos recursos para a manutenção do desenvolvimento do ensino, estabelecido no artigo 212, tá? Então nós temos aqui, ó, artigo, tudo vai em torno dele, cara, 212, ó, União, no mínimo 18%, né? E máximo, ó, e máximo quanto? Ó, 30%. Então o legislador colocou um parâmetro aí entre 18% e no máximo 30%, que são os recursos totais, né, possíveis para a complementação da União, né? Vem comigo, artigo número 6º, né? Vem comigo. A complementação da União será de, no mínimo, 10% do valor total dos recursos a que se refere o inciso 2. Então, está lá, o inciso 2, né, que são os recursos, tem que, né? Parágrafo primeiro, a data da complementação, né? A complementação da União observará o cronograma de programação financeira do Tesouro Nacional. Então, todo ano tem uma portaria aí definindo a programação de repasse, né? E contemplará pagamentos mensais, ou seja, a complementação é mês a mês, tá? E no mínimo 5% da complementação anual a serem realizadas até o último dia útil de cada mês, assegurados repasses que no mínimo 45% até dia 31 de julho e 85% até o dia 31 de dezembro de cada ano, né? E 100% até 31 de janeiro do exercício imediatamente subsequente. Ou seja, né? Aqui trouxe o quê? Um severo cronograma de repasse dessa complementação por parte da União, tá? Ou seja, ele tem até 100% dia 31 de janeiro do mês do ano subsequente, do exercício subsequente, para atender esse dispositivo da complementação. Parágrafo 2º, vem comigo aqui, né? A complementação da União, a maior ou a menor, em função da diferença entre a receita utilizada para o cálculo e a receita realizada no exercício referente, será ajustada no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente e debitada ou creditada na conta específica do fundo, conforme o caso. Então, ele faz lá um acerto de contas, né? O não cumprimento do disposto do caput deste artigo importará em crime de responsabilidade da autoridade competente, né? Olha aí, né, a obrigatoriedade, né? Então é o seguinte, né? Então olha só a obrigatoriedade, né? O cara que não cumprir, né, o presidente da República que não cumprir sobre isso, ele vai responder crime de responsabilidade. Só para você ter uma ideia, a ex-presidenta Dilma Rousseff, né, ela foi impeachmentada, vamos dizer assim, porque ela descumpriu exatamente isso, um crime contra de responsabilidade. Ou seja, o cara aí pode sofrer esse impeachment aí por não atendimento a essas leis aí, com certeza, né? E agora o artigo 7º, né? O que diz o artigo 7º? Vou voltar aqui um pouquinho para vocês, ó. TV aqui, né? Opa, implementação da União. Aqui, ó, vem comigo, né? O valor anual mínimo por aluno será definido nacionalmente, bingo, através do censo escolar e uma metodologia de cálculo gigantesca, certo? Considerando-se a complementação da União após a dedução da parcela. Ó, após a dedução da parcela do artigo 7º, né? O que diz o artigo 7º? Diz o seguinte, né? Que a União vai ter que fomentar alguns produtos específicos. Vem comigo. Parcela da complementação da União a ser fixada anualmente pela Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, instituída na forma da seção 2 do capítulo 3 dessa lei, ou seja, no próximo capítulo a gente já vai estudar essa comissão, tá? Limitada até 10% do seu valor anual, poderá ser distribuída para os fundos por meio de programas direcionados para a melhoria da qualidade da educação básica na forma de regulamento. Ou seja, né, 10%
desse recurso que é de obrigação da União para complementação será investido em programas de melhoria de qualidade de ensino. Professor, quais são esses programas, né? Está aqui comigo, parágrafo único, as linhas aqui de aplicação do programa, né? Para a distribuição da parcela de recursos da complementação a que se refere o caput deste artigo, os fundos de âmbito estadual beneficiários, né? Beneficiários da complementação nos termos do artigo 4 levar-se-á em conta. Vamos lá. 1. Apresentação de projetos de regime de colaboração por Estado e respectivos municípios por consórcios municipais. 2. Desempenho do sistema de ensino no que se refere ao esforço e habilitação dos professores e aprendizagem dos educandos na melhoria do fluxo escolar. Reforço fiscal entre os entes federados, né? E a vigência do Plano Estadual Municipal de Educação aprovado por lei. Então, esses aqui são programas específicos aí, que os 10% podem ser investido nesse tipo de coisa, né? E agora, pessoal, vamos dar uma paradinha estratégica aqui na nossa aula, né? Porque agora, na próxima parte, né, para não ficar muito longa a aula, né, a próxima parte a gente vai cuidar o quê? Da distribuição dos recursos. Ah, professor, nós estudamos até agora o quê? O que vai compor o Fundeb. Bacana, está aqui. A gente já viu isso detalhadamente. E agora? Agora a gente vai aplicar esse recurso. Professor, dá uma deixa assim, 60% vai o quê? Para pagamento de recursos humanos com magistério. E 40%, né, a gente tem um mínimo e máximo aí, até 40% para o custeio da educação. Tá? Bacana? Então espere aí um cafezinho que eu volto já já.